Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já nos acompanha, é uma alegria ter você aqui de novo. E, se é sua primeira vez, prepare-se para uma história que vai tocar seu coração. Imagine viver atormentada por forças que você não controla. Sussurros na sua mente, noites sem dormir, um vazio que consome sua alma. Agora imagine que, em um único encontro, tudo isso desaparece. Essa é a história de Maria de Cusa, uma mulher que enfrentou demônios reais e encontrou liberdade nos braços de Jesus Cristo. Quem foi essa mulher citada na Bíblia? Quais eram seus demônios? E como ela se tornou um símbolo de esperança para milhões? Fique até o final, porque a jornada dela vai te surpreender e inspirar. Estamos na Galileia, no século I. A vida era dura. Mulheres como Maria de Cusa viviam à sombra de uma sociedade onde sua voz raramente era ouvida. A Bíblia nos apresenta Maria em Lucas, capítulo 8, versículo 3, com uma descrição breve, mas intrigante. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Mas quem era essa mulher? E por que ela é mencionada ao lado de figuras tão importantes? Maria de Cusa não era uma figura qualquer. Seu nome sugere que ela vinha de Cusa, uma região próxima ao lago da Galileia, talvez uma vila de pescadores. Alguns estudiosos acreditam que ela era casada com Cusa, um homem de alto cargo na corte de Herodes Antipas, o governante que mais tarde julgaria Jesus. Isso faria dela uma mulher de posses, com acesso a riquezas e influência. Mas, apesar de tudo, algo sombrio a consumia. Agora, vamos a um detalhe que torna a história de Maria tão impactante. Embora a Bíblia não mencione explicitamente que Maria de Cusa era possuída por demônios, sua associação com outras mulheres libertas, como Maria Madalena, de quem saíram 7 demônios, Lucas 8, 2, levanta uma possibilidade intrigante. Naquela época, demônios não eram apenas espíritos malignos. Eles podiam representar doenças mentais, traumas profundos ou até opressões espirituais que ninguém conseguia explicar. Imagine Maria, uma mulher de posses, mas prisioneira de sua própria mente. Talvez ela ouvisse vozes que a acusavam. Talvez sentisse um peso que a fazia questionar se valia a pena viver. Na cultura judaica do século I, essas condições eram vistas como maldições. Pessoas assim eram isoladas, temidas, até rejeitadas pela família. Será que Maria, com toda sua riqueza, enfrentava esse tipo de solidão? Se ela era esposa de um oficial de Herodes, sua posição social tornava tudo ainda mais complicado. Como admitir fraqueza em um mundo onde a reputação era tudo? Como buscar ajuda quando todos esperavam que ela fosse perfeita? Maria carregava um fardo invisível, mas real. E foi nesse momento de desespero que algo extraordinário aconteceu. Jesus de Nazaré não era apenas mais um rabi, ele era diferente. Onde outros viam pecadores ou amaldiçoados, ele via pessoas. Onde outros ofereciam julgamento, ele oferecia esperança. E, em algum momento, os caminhos de Maria de Cusa e Jesus se cruzaram. Não sabemos exatamente onde ou como isso aconteceu. Talvez tenha sido em uma sinagoga, onde Jesus pregava. Talvez em uma estrada, enquanto ele curava os doentes. Mas imagine um momento. Maria, consumida por seus tormentos, ouve a voz de Jesus. E com um simples olhar, ele vê além da riqueza, além da fachada. Ele vê a mulher que precisava de liberdade. A Bíblia nos conta que Jesus expulsava demônios com autoridade. Em Marcos 5, vemos um homem possuído por uma legião de espíritos malignos ser liberto com uma única palavra. Para Maria, o processo pode ter sido semelhante. Talvez ela tenha sentido uma paz que nunca conheceu. Talvez as vozes em sua mente tenham silenciado. O que sabemos é que, após esse encontro, Maria nunca mais foi a mesma. E se você está gostando dessa história, não esqueça de deixar aquele like maroto no vídeo.
Seu apoio nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que inspiram e edificam. Vamos juntos nessa jornada? Então aperta o like e bora continuar. Depois de ser liberta, Maria não voltou para sua vida antiga. Ela fez algo radical, decidiu seguir Jesus. Mas não era só isso. A Bíblia diz que ela, junto com Joana e Susana, servia Jesus com seus bens. Isso significa que Maria usou sua riqueza e influência para sustentar o ministério de Cristo. Pensa nisso. Uma mulher que antes era prisioneira de seus demônios, agora financiava a mensagem que libertaria milhares. Essa escolha não era fácil. Seguir Jesus significava deixar o conforto para trás. Significava enfrentar críticas, especialmente por ser mulher em um grupo dominado por homens. E, se ela era esposa de um oficial de Herodes, imagine o risco. Herodes era o mesmo governante que mandou decapitar João Batista. Maria estava desafiando um sistema poderoso, mas sua fé era maior que o medo. Curiosamente, Maria de Cusa não é mencionada em momentos de destaque, como a crucificação ou a ressurreição, mas sua presença discreta é poderosa. Ela estava lá, nos bastidores, garantindo que a mensagem de Jesus chegasse mais longe. Ela era uma prova viva de que ninguém está tão quebrado que não possa ser restaurado. A jornada de Maria não foi só flores. Seguir Jesus significava enfrentar desafios constantes. Havia multidões que rejeitavam a mensagem de Cristo. Havia fariseus que criticavam. E para uma mulher como Maria, o julgamento social era ainda mais cruel. Como uma mulher rica, ousava se misturar com pescadores e pecadores. Como ela, que talvez fosse vista como impura por seus tormentos passados, podia estar tão perto do Messias. Mas Maria não desistiu. Sua libertação por Jesus não era apenas um milagre passageiro, era uma chama que a impulsionava a continuar, mesmo quando o caminho era difícil. Ela aprendeu que a verdadeira liberdade não é a ausência de problemas, mas a coragem de enfrentá-los com fé. Outro detalhe fascinante é que Maria não seguia Jesus sozinha. Ela fazia parte de um grupo de mulheres que se tornaram uma família. Joana, Susana, Maria Madalena, todas tinham suas próprias histórias de superação. Juntas, elas mostravam que o reino de Deus não fazia distinção. Não importava de onde você vinha ou o que enfrentou, todos tinham um lugar ao lado de Jesus. A história de Maria de Cusa não é só um relato do passado, é um convite para nós, hoje. Quantas vezes nos sentimos presos? Talvez não sejam demônios como os de Maria, mas medos, dúvidas ou um vazio que não explica. A jornada dela nos ensina que há esperança, que um encontro com Jesus pode mudar tudo. Em João 8,36, Jesus diz: "Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Maria viveu isso na pele. Ela nos mostra que não importa o tamanho do seu problema, não importa o que os outros pensam de você. Jesus vê além da superfície. Ele vê o que você pode se tornar. E mais, Maria nos desafia a usar o que temos para fazer a diferença. Ela não guardou sua riqueza para si. Ela a colocou a serviço de Deus. E você? O que você pode oferecer? Seu tempo, seus talentos, sua história. Cada pequena atitude conta. Maria de Cusa foi de prisioneira a pioneira, de atormentada a transformada. Sua história é um lembrete de que nenhum abismo é profundo demais para o amor de Jesus. E agora, a pergunta é: qual será o próximo passo da sua jornada? Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário abaixo compartilhando o que mais te impactou. Inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança. Vamos juntos espalhar essa história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença para nosso canal crescer e alcançar mais vidas. Até a próxima e que Deus abençoe você. Obrigado por assistir.
Que a história de Maria de Cusa te inspire a buscar sua própria liberdade em Jesus. Até a próxima. Baseado em Lucas 8:3 e tradições cristãs. Produzido para inspirar e edificar.